Família, bom dia, um domingo ótimo para todo mundo, tudo de bom, um beijo grande. Bom, o nosso propósito que Deus colocou no coração desse mensageiro que está falando com vocês é para lutar pela família. Eu já venho fazendo isso já há algum tempo, não é de agora, mas eu estou deixando esse vídeo da leitura da Bíblia, do livro de João, porque é um testemunho, e depois nós vamos ver o que Lucas escreveu, porque é um relatório. João deu testemunho do que viu, do que viveu, né? E Lucas escreveu um relatório daquilo que ele pesquisou. E as duas coisas funcionam perfeitamente. João, ele vem falando na carta dele aos crentes, já aí 50 anos depois, né? A igreja já estava em expansão e de dentro da igreja já estava começando a surgir os falsos mestres, as heresias. Bom, e João está combatendo essas heresias e está motivando. Essa carta é motivacional para relembrar, para fortalecer. Por quê? Porque da mesma forma como Jesus, quando teve junto com ele, ensinou, né? Que o mundo jaz no maligno, né? O governo desse mundo, ele está sob a autoridade do Senhor do Inferno. E você pode observar que ele não é criativo, mas ele é um imitador. Ele falsifica a verdade. Existe um paralelo entre a verdade e aquilo que é falsificado sobre a verdade. Tudo aquilo que é verdadeiro existe, como se fosse do Paraguai, né? A imitação, para fazer com que aquilo que é verdade não seja olhado. E é gerada uma facilidade. Mas o que isso provoca? Isso provoca os conflitos espirituais, né? Prisões emocionais, vícios, doenças psíquicas, violência, opressão, pobreza, miséria, idolatria. Tudo isso está sob a autoridade do Senhor deste mundo, que veio apenas para matar, roubar e destruir. João ele faz uma observação final no capítulo 5, ele afirma assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que dele temos o que pedimos. Anteriormente, João estava dizendo assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Nós já vimos sobre a unção. Quando você está embaixo da unção de Deus, quando você está sob a influência do Espírito de Deus, obviamente, você vai fazer o que agrada a Deus. E, obviamente, você vai receber tudo de Deus. Porque quem vai pedir a Deus é o próprio Espírito dele que está selado em você. E você vai ser liberto de todas essas opressões, de todas essas prisões que geram conflitos na nossa vida, no nosso psique, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso relacionamento no trabalho, em casa, com os familiares. Eu fui tocado no meu coração para fazer esses vídeos e deixar esses vídeos para os meus filhos, porque eles vão estar disponíveis, acredito eu, aí, que no decorrer do tempo, daqui a 20, 30 anos, para que os meus netos, os meus bisnetos,
Não tenho dúvida que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, enviado por Deus, para que nós tenhamos alguma chance de vida. Só existe vida em Jesus. Fora de Jesus, não existe vida. Eu quero deixar isso, família, bem claro, porque dentro da minha família existem várias pessoas. Eu tenho uma família muito grande, minha esposa tem uma família muito grande, cada um tem a sua vida, a sua individualidade, não é verdade? Crê naquilo que quer crer. Mas eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Não acredito nas pessoas que falam que a Bíblia é um livro de mentira. Eu pesquiso, eu olho, eu leio, investigo, eu faço uma reflexão e vejo o testemunho de pessoas como se eu próprio estivesse dando o meu testemunho, como estou agora aqui dando o meu testemunho. Jesus, ele veio quando eu era pequeno, e antes um pouco, eu ouvia muito dizer que Jesus era uma ficção, que ele não tinha vindo, aquele negócio todo. E isso estava acontecendo na época de João. Na época em que João estava vivo, há mais de 2000 anos atrás. Estava acontecendo a mesma coisa. Por quê? Porque os espíritos, as autoridades deste mundo corrupto, ora, obviamente, eles vão fazer de tudo para perpetuar as suas mentiras, as suas tramas. Se nós lermos do verso 18 do capítulo 5, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu, Deus o protege. Quem nasceu de Deus, Deus o protege. Ora, isso quer dizer que você não vai morrer mais se você se batizar, se você confessar Jesus como seu Senhor, nascer da água e do sangue, nascer da água e do Espírito. Isso quer dizer que você não vai morrer mais? Exatamente. Exatamente. Você não morre mais. Você vai ter a vida eterna. Mas aqui, neste mundo, você vai morrer. Você pode ser arrebatado, como está escrito que haverá o arrebatamento. Mas na lei natural da criação, você vai morrer. Eu vou morrer, meus filhos vão morrer, não é verdade? Mas vamos morrer não aqui nesse mundo. Nós não vamos nunca mais reencarnar, porque nós vamos viver a vida eterna face a face com Deus. Porque a reencarnação, ela não existe. Se você olhar para a história, né, você vai ver que esse processo de reencarnação é um processo de evolução do espírito. Olha aí o mundo aí, vê se evoluiu alguma coisa, vê se está evoluído. E a outra parte da reencarnação é difícil você entender, não nasce mais espírito novo, não nasce mais, parou de nascer espírito novo, porque só reencarna. Hoje nós temos aí 7 bilhões de pessoas no planeta, é tudo reencarnado, é isso? Não nasceu mais ninguém novo? Quantos foram criados de uma vez só? Como é que nasce um espírito novo? Não nasce mais? Uma série de perguntas que a gente pode fazer, mas isso tem o objetivo de desviar o teu olhar de Deus. Aí é que está o segredo das autoridades do inferno. Eles fazem de tudo para você não olhar para Deus. A Bíblia é uma mentira, quem escreveu isso foi o homem, foi compilado não sei quantas vezes, Jesus era um iluminado, como Buda, como Krishna, esse monte de espíritos aí que estão espalhados que as pessoas vão se consultar, né? Aí tem que dar comida para o espírito, tem que dar bebida, dar comida, porque senão, por quê? O espírito vai morrer de fome? Se é da evolução, como é que era no passado? Se a gente evoluiu do macaco, o macaco cultuava também, dava comida, fazia comida para os espíritos, os orixás. Isso tudo tem o objetivo de desviar o teu olhar de Deus.
Por que você vai consultar um espírito e não consulta o Espírito de Deus que você, confessando Jesus, é selado? Ele te ensina, ele te explica, ele fala com você. Por que João fala assim, ó, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, um pecado que não leva à morte. Então tem pecado que leva à morte e tem pecado que não leva à morte. Aí a gente tem duas linhas de raciocínio. Por exemplo, hoje em dia em alguns países, matar é pecado. E se a pessoa matar, ela é condenada à morte também. Não tem? Países que têm a pena de morte, dependendo do crime que a pessoa cometeu, ele também é morto, né? Então tem, nesse sentido, nessa linha, tem pecado que leva à morte. Morte neste mundo. A outra é, aquele que confessa Jesus, aceita o seu Espírito, aceita a sua unção, vai ter a vida eterna, vai viver. E aquele que rejeita, leva à morte, vai morrer, vai deixar de existir. Então, existem duas linhas de raciocínio. A para este mundo, que é um pecado que a pessoa é condenada também à morte, e tem a espiritual, que é, se você rejeita o Espírito, a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a rejeição do Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito da verdade é o único que pode te dar vida. É o único, não tem outro, não existe outro. E João está falando assim, ó, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore. E Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Essa morte pode ser do mundo, não é? O cara roubou, furtou, não vai levar à morte, você ore por ele para que ele abandone aquele caminho de perdição. Ora, Paulo escreveu aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os espíritos e potestades celestiais. Na minha família, a minha luta é essa. A minha luta é essa. Porque quando você coloca na sua cabeça uma coisa, é difícil tirar. Principalmente em pessoas de idade. É muito difícil tirar. João escreve assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, haverá, como a gente está vendo que ocorre, batalhas espirituais. Batalhas espirituais. Para tirar você desse pensamento. Eu quero ler com você aqui como testar seus pensamentos. Sua felicidade sempre é limitada pelos pensamentos que o influenciam. Você diz, não posso evitar. Esses pensamentos simplesmente vêm à minha mente. Sim, você pode evitar. A Bíblia é uma mentira, você pode evitar. Jesus não é o Filho de Deus, você pode evitar esses pensamentos errados, essas confusões que são colocadas na sua cabeça. Como? As armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você tem a opção de escolher. Você tem uma coisa e tem Cristo. Você escolhe Cristo. Toda vez que vier um pensamento, você vai destruindo essa fortaleza, olhando sempre para Cristo, para você não desviar do alvo. Uma fortaleza é um padrão de pensamento que controla você. É um padrão de pensamento que controla você. Jesus não é filho de Deus, Jesus não nasceu de uma virgem, o Espírito Santo não concebeu Jesus. Não é verdade? Você acha isso porque você está nesse mundo idólatra, esse mundo pedófilo, imoral, aí você acha que isso é o teu pensamento, né? Mas você pode destruir essa fortaleza.
tendo a certeza absoluta de que é verdade. Deus enviou o seu Filho unigênito para você, para mim, para nos salvar deste mundo. Uma fortaleza é um padrão de pensamento que controla você. Pode ser o medo, pode ser a ganância, pode ser a inferioridade, a luxúria, etc. É uma fortaleza que mantém você fortemente preso pelo seu poder. Como quebrar esse poder? Jesus quebra. Se você começar a olhar para Jesus, andar em direção a Jesus, não se desviar, você vai quebrar todas essas fortalezas. Você vai largar o vício, você vai se fortalecendo, você vai largar o vício de fumar, de beber, de adulterar, de roubar, você vai largando, você vai sendo aperfeiçoado. Olha só para Cristo. Você vai amar seu irmão, a sua família, vai ter entendimento. Você pode até não conseguir conviver junto, mas você pode amar no seu coração e não ficar cheio de mágoa, cheio de coisa ruim no seu coração. Olha, como quebrar esse poder? Com a palavra de Deus. Por exemplo, quando o medo e a inadequação lhe disserem que você não é bom o bastante para ter êxito, torne-se proativo e diga: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lembra que João escreveu? Ele disse assim, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Você tenha certeza disso. Não tenha dúvida disso. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. O Espírito dele que está em você, essa intimidade que você tem com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito da verdade, vai dar essa certeza, vai fortalecer você para destruir essas fortalezas que diz para você que você não pode, que o seu irmão não presta, que a sua irmã não presta, que você nunca vai conseguir sair dessa vida, que você nunca vai largar esse vício. Deus vai te fortalecer aos poucos. Minha filha, não faça isso, não vá por esse caminho, né? Cristo que me fortalece. Se o seu objetivo imediato for se sentir bem, você nunca desenvolverá o domínio próprio. Isto é o dom do domínio próprio que Deus te dá. Você terá o domínio da sua própria vida, com a graça de Deus, sendo influenciado pelo Espírito de Deus, sob a unção do Espírito de Deus. No momento, nenhuma disciplina traz alegria, mas parece triste e dolorosa, disciplina, ser disciplinado. Mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram treinados por ela. Quem é disciplinado, ele ao longo do tempo, tu vai vendo as coisas dele são todas bacana, legal. Você até quer fazer, mas você às vezes na sua indisciplina, você não consegue fazer aquelas coisas. Você queria ser daquele jeito, mas porque mentiram para você dizendo que você nunca vai conseguir, você acreditou nisso e aí você nunca consegue, porque você nunca inicia, nunca dá o primeiro passo para deixar. A mulher que chega em casa, o marido chega em casa, ela começa a brigar, ao invés de receber ele com um abraço, com carinho. O homem é a mesma coisa, ao invés de chegar em casa e dar um beijo na esposa, ele vai fazer outras coisas. É disciplina. O amor, a alegria, o olhar, o falar, é disciplina. A disciplina não traz alegria imediata, mas ela traz alegria duradoura. Observe as palavras, treinados por ela. Você precisa treinar sua mente para seguir no caminho certo. Do contrário, ela o levará para o caminho errado. Deus diz: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida. Jesus Cristo. Deus lhe dá escolhas, mas Ele não fará as suas escolhas por você. Você precisa fazê-las. Para andar na bênção de Deus a cada dia, é preciso escolher os pensamentos certos a cada dia. E quanto mais você o fizer, mais difícil se tornará, mais fácil se tornará. Você só precisa passar pelo período de treinamento. Se você começar a olhar para Jesus, andar em direção a Jesus, acreditando e agindo,
olhando para o alvo, lendo o manual, acreditando e agindo, olhando para o alvo, lendo o manual, vai ser muito difícil de você se desviar. Por quê? Porque a unção estará com você. E todas as vezes que houver uma dificuldade, um obstáculo, a unção estará lhe ensinando, lhe dando entendimento para você conseguir sair dessa dificuldade. Família, eu quero muito que cada um de vocês entenda o meu propósito e por que Deus tocou isso no meu coração. Eu não consigo mais ver minha família nessa briga, nessa desavença. E eu sei que Deus está nessa obra. Eu sei que eu já estou nessa luta em oração, fazendo jejum, fazendo campanha, há um bom tempo. Eu sei que Deus vai ouvir o meu clamor. Eu sei que vai. Aos poucos, eu sei que existe também doença física, né? Eu sei que existe também doença que está relacionada ao envelhecimento. Eu sei de tudo isso. Mas eu sei também que Deus pode todas as coisas. E a gente pode, com muito cuidado, ainda ser muito feliz nesse restante de vida que a gente ainda tem. A gente não precisa nem estar perto. Nós não precisamos estar perto. Mas nós precisamos quebrar toda essa mágoa que está no coração. Todas essas prisões do passado, porque ele me machucou, porque ele me magoou, porque ele disse que coisa que não devia. Eu sei que nós podemos viver o restante das nossas vidas com nossos filhos, nossos familiares, com todas as dores e com todos os erros e com todas as feridas. Eu sei que Deus tem essa paz para a gente. Vamos olhar só para Cristo, vamos olhar para Deus, vamos conversar com Deus, vamos fazer uso dessa oportunidade. Pai, estou terminando aqui agora, Pai, a primeira carta de João, Pai, que ele está escrevendo aos crentes. Muitas coisas ele escreveu para fortalecimento dos crentes, Pai. Ah, Senhor, eu coloco a minha família no teu altar, todos os dias, Pai, meus filhos, meus netos, eu próprio. Às vezes também eu sinto angústia, amargura, eu sinto rejeição, rejeito. Tudo isso faz parte do mundo, Pai, mas não me pertence. O teu Espírito me consola, Pai. Eu às vezes queria estar só perto de Ti, Pai, sem mais ninguém, só com o Senhor. Eu queria que nada mais existisse, Pai, mas existe e eu estou no mundo e o mundo está cheio de aflições e nós temos que fazer um monte de coisa todos os dias, Pai. E às vezes a gente se aborrece, faz parte da vida, Pai. Que nós possamos ter uma visão exata do amor do Teu Filho, esse amor incompreensível, Pai. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor tocou meu coração. Toca no coração da minha família, Pai, para que nós possamos ter um relacionamento mais digno na Tua presença. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Internautas, tua família também está no altar do Senhor e eu oro também por eles todos os dias. Um beijo, Deus abençoe.